Pues como presentadora ya empezamos en esta sala 3 del eje temático 2 y vamos a empezar con la presentación de desafíos de crianza a pandemia COVID-19 presencial blended online. Lo va a presentar doña Inés Barbedo, perdón. Cuando quiera puede dar comienzo a la presentación. Ok, obrigada Pilar, graças. Bom, eu vou então apresentar os desafios de cocriação e a pandemia Covid-19, modalidades presencial, blended ou online. E eu represento aqui uma equipa, o meu nome é Inês Barbedo. Eu represento aqui uma equipa de colegas que trabalhamos com processos de cocriação. Portanto, a proposta desta apresentação é falar um bocadinho daquilo que nós fazemos e como é que funcionou esta nossa adaptação devido à pandemia do Covid e que impacto é que isso teve na avaliação Bom, como saberão, os processos de co-criação implicam a trabalho de equipa, são processos colaborativos, em que todos podem participar, embora não tenham que participar todos da mesma forma. O CO sinaliza que é um processo social, que há uma interação, há discussão, há debate, e no resultado desse processo surge a criação e o desenvolvimento de algo novo. A metodologia que nós aplicamos... Como? Não sei se estavam a falar comigo. Não, foi uma interrupção, continue. Ok, vou então continuar. A metodologia que nós aplicamos para perceber então o impacto, a alteração que nós tivemos que implementar à modalidade de processos, sendo presencial, blended ou online, foi um estudo transversal, quantitativo, analítico e comparativo que contou com a análise de 2.775 avaliações. Isto diz respeito à avaliação que os estudantes fazem entre eles, dentro da equipa, entre equipas e no resultado destes processos de cocriação, no final destas edições, que já vou explicar um pouco melhor, temos então os inputs do júri, que são normalmente pessoas convidadas para vir avaliar estes processos na sua fase final e são constituídas por professores, especialistas, empresários e representantes de entidades públicas. Bom, o caso que eu aqui estou a referir-me e que serve de exemplo de processo de cocriação é o projeto DEMLA. O projeto DEMLA faz parte da oferta extracurricular que o IPB disponibilizou no âmbito da inovação formativa. Conta com a formação de equipas que normalmente têm 6 estudantes e são os estudantes que se candidatam e uma vez que o IPB tem muitos estudantes internacionais e estudantes em mobilidade, estas equipas não são só equipas multidisciplinares, como também são multinacionais e multiculturais, o que permite uma grande diversidade. O projeto DEMLA propõe então, num contexto de trabalho em cocriação, em que os estudantes são organizados em equipas e pretende desenvolver projetos multidisciplinares em resposta a desafios propostos por empresas. Nestas equipas está também integrado um parceiro que irá trabalhar em equipa e a equipa de facilitadores de docentes que eu aqui represento, temos então este papel de facilitar o processo. Os processos exigem sempre inovação e é necessária uma ampla variedade de competências e quando eu me refiro a competências não são só competências científicas ou tecnológicas, mas também competências comportamentais, não é? De saber trabalhar em equipa, saber comunicar, saber respeitar a opinião do outro, entre outras que são fundamentais para o bom funcionamento das equipas. Nós funcionamos em eventos em que estão presentes todos os seus participantes, estudantes, parceiros e facilitadores. Usamos princípios de design, como empatia e descoberta, ideação e prototipagem, testes e refinamento. A cocriação é então promovida pela interação, negociação e comunicação para o desenvolvimento de algo novo que ocorre então durante estes eventos.
Portanto, a análise que nós fizemos contou então com 3 edições presenciais, onde foram desenvolvidos, trabalhados 19 desafios, que nós também designamos de casos, onde estiveram envolvidos 102 estudantes. Como eu já referi, nós organizamos-nos em eventos, no caso são 4 eventos que têm normalmente a duração de um dia, começam cerca das 9 da manhã e terminam às 4 da tarde, portanto são dias efetivos de trabalho síncrono, em que os objetivos, por exemplo, do kick-off, que é o primeiro evento que acontece, será para as equipas conhecerem, fazer a team building, conhecerem o parceiro e fazerem então uma primeira abordagem ao desafio, ao caso que foi proposto. Na sequência disso é também organizada uma forma de funcionamento entre as equipas, ou entre a equipa em particular, porque nós temos estes eventos que são sessões síncronos com todos, mas depois as equipas organizam-se também para, entre eventos, trabalharem dentro da equipa e, portanto, este primeiro kick-off serve também para essa organização e para uma preparação de trabalho de campo. Na GEM 1, o que se pretende é, de alguma forma, refletir esse trabalho de campo, análise e investigação que foi feita sobre o problema e começar a dividir este problema, este desafio que foi proposto à equipa, num problema mais pequeno, pensar quais são as suas causas, pensar quais são as suas consequências e, eventualmente, dividir este grande fenómeno em algo mais pequeno e mais possível de ser trabalhado neste pouco tempo, ou nesta duração, que não é muita, do que é um semestre. Portanto, aqui começam a ser também propostos alguns protótipos rápidos de experimentação. Depois, novamente, as equipas vão ter trabalho dentro das equipas e temos um outro evento. Este evento já é mais longo, já temos propostas de soluções, já temos protótipos mais desenvolvidos e são então convidados pessoas externas, especialistas, que vão de alguma forma validar, dar sugestões sobre aquilo que está a ser proposto pelas equipas. Depois há então, novamente, um trabalho em equipa, por forma a preparar aquilo que será a apresentação final, que poderá ser um produto, um serviço, uma ideia, variadas coisas, e então essa apresentação é feita sobre a forma de pitch, perante um júri, como já disse, é constituído por professores, investigadores, empresários e outro tipo de pessoas. Bom, quando apareceu então o Covid, nós fomos de alguma forma obrigados, como toda a sociedade, todo o país, fomos obrigados a adaptarmos. O kick-off funcionou de igual forma que tinha funcionado nos eventos presenciais, portanto funcionou num dia, fizemos team building, analisamos os casos, mas depois tivemos que procurar formas alternativas de trabalho, uma vez que fomos todos obrigados a confinar. Estes grandes eventos síncronos com todos foram então divididas em sessões mais pequenas. Foram também organizadas sessões assíncronas em que muitas das atividades que eram feitas presencialmente, nomeadamente o preenchimento de canvas, a apresentação daquilo que estava a ser desenvolvido, era feito tudo de forma presencial, passou a serem definidas algumas tarefas a ser trabalhadas de forma assíncrona e usou-se estes eventos que foram realizados online, mas em sessões assíncronas, de duração mais curta, para de facto conseguir comunicar, obter feedback e de alguma forma debater com outras pessoas que não fazem parte da equipa a evolução e as propostas que estavam a ser feitas relativamente ao projeto a ser desenvolvido. Portanto, neste caso nós tivemos 2 edições, que foi no ano passado, no segundo semestre, este ano, no primeiro semestre, onde estiveram envolvidos 62 estudantes e foram resolvidos 14 desafios ou 14 casos. Em algum momento nós tivemos também sessões em que tínhamos estudantes numa sala de aula, mas tínhamos estudantes também fora da sala de aula ou fora da sala onde estavam a ocorrer os eventos, assim como alguns parceiros, e por isso é que aparecem aqui estes símbolos em identificar que isto foi de alguma forma presencial, mas contou sempre com transmissões online e presença online, sendo que o Final Pitch também foi feito de forma não presencial. O modelo online foi
a modalidade online foi implementada durante o verão, foi uma summer season, em que tivemos 3 desafios propostos, mas no caso tivemos 2 equipas a trabalhar em cada um destes casos, o que fez que tiveram 6 equipas com 26 estudantes envolvidos, isto estudantes internacionais, e que souberam desde o início que iria ser uma edição totalmente desenvolvida online, e portanto aquilo que nós de alguma forma organizamos foi, tendo em conta estes 4 eventos que já vos referi, coordenar de uma forma também mais distribuída as sessões síncronas e as sessões assíncronas e o trabalho de equipa que é feito no intermédio destes grandes eventos. E portanto, aqui o kick-off já foi dividido então em 2 sessões, em que a equipa também se conheceu, mas fez um bocadinho de team building fora deste grande evento, preparou uma apresentação, teve um conjunto de tarefas para ir preparando em sessões assíncronas e, portanto, mais uma vez, nós usamos muitas sessões síncronas para conseguir partilhar as nossas ideias e ter alguma forma de feedback das outras equipas e das outras pessoas que não estão tão diretamente ligadas a Jam 1, neste caso, foi dividida em 3 meios-dias, em 3 sessões. A Jam 2 continua a ser dividida em 2 sessões e tudo aconteceu totalmente online. Bom, o estudo que nós nos propusemos a fazer teve então a análise de 2.775 avaliações, para a qual contribuíram 189 estudantes, divididos ou organizados em 39 equipas, distribuídos por 6 épocas e onde estiveram presentes 31 membros de júri. Se quisermos analisar isto sob a forma de tabela, nós tivemos então estas 3 edições presenciais, depois tivemos uma que já referi, foi blended, a Summer Season, que foi totalmente online, e por fim uma nova edição que também funcionou de forma blended. A forma como nós distribuímos os alunos por equipas, aqui temos os alunos que são submetidos a uma entrevista e seriados perante uma candidatura, e acontece que nem sempre os alunos que se candidatam e são selecionados prosseguem até ao final. E temos aqui também esses valores e os membros que participaram no júri de cada uma das edições. Tendo então esta análise em mente, olhando aqui para as 3 modalidades analisadas, o presencial, o blended e o online, nesta primeira observação o que nós temos é a avaliação individual. Contribuem os pares da mesma equipa, mas também os elementos das outras equipas. Aquilo que nós podemos verificar aqui é que na modalidade presencial se obtém resultados mais positivos, mais elevados relativamente às modalidades blended e online. Quando nós refletimos sobre estes resultados, aquilo que nós achamos que podemos concluir, digamos assim, e que são causas para este resultado, tem a ver muito com a socialização, com a empatia que se consegue da presença física e do trabalho colaborativo fisicamente, presencialmente, em que os alunos, estando num espaço todos a trabalhar em conjunto para um mesmo fim, têm também um maior comprometimento. Aquilo que nós acreditamos é que quando estamos nas nossas casas, ligados a um computador, temos sempre muitos elementos distrativos e acabamos muitas vezes por não estar completamente comprometidos com a atividade que estamos a desenvolver. Além disso, nem todos os estudantes conseguem ter acesso a uma boa ligação de internet, a um bom computador, ou um conjunto de ferramentas que são essenciais para o desenvolvimento destes trabalhos e, portanto, nós acreditamos que o presencial, de alguma forma, diminui estas desigualdades e promove uma igualdade perante a colaboração. E, portanto, são estes os pontos, os aspectos que nós achamos que são mais relevantes, tendo também em conta que quando nós estamos a olhar para um ecrã no online, se calhar há detalhes que nós presencialmente, num espaço físico grande, em que temos também outros elementos a observar, como, sei lá, o comportamento de uma pessoa, a forma como a postura dessa pessoa. Aqui nós estamos muito focados no ecrã e, portanto, as falhas na comunicação se calhar são mais perceptíveis.
Analisando agora a avaliação que é feita entre equipas, o que nós verificamos é que a modalidade presencial, ou melhor, a modalidade blended tem resultados um pouco mais abaixo que as outras duas modalidades. E aqui o que nós achamos que aconteceu tem a ver com a gestão das expectativas. Como eu já referi, nesta modalidade blended, no fundo o que nós tivemos foi começamos presencialmente, inicialmente porque não sabíamos que ia haver uma pandemia, este ano porque quisemos efetivamente que começasse também de forma presencial, mas tivemos que nos adaptar. E há aqui uma gestão de expectativas, uma gestão de adaptação aos processos, à forma como interagimos com as pessoas, que nos obriga a repensar as ferramentas, a forma como comunicamos e um conjunto de outras questões. E tem também um nível de exigência maior, porque estamos em constante adaptação. Fazendo agora a análise da avaliação do júri aos resultados finais que então as equipas apresentam, nós verificamos que as modalidades online têm resultados mais positivos, mais elevados relativamente à modalidade presencial. Bom, uma questão que se nos coloca logo é se, ao perceber todas estas adversidades que a pandemia nos colocou, não sabemos se há uma maior tolerância por parte do júri, que acredita que aquilo que é resultado final é efetivamente um muito bom resultado perante todas as adversidades a que estamos a ser, com as quais estamos a ser confrontados, mas também porque os alunos, usando estes momentos assíncronos, muitas vezes fazem uma pré-gravação das suas apresentações e testam-nas repetidamente, cumprindo o tempo, verificando tudo aquilo que querem comunicar e, portanto, também, de alguma forma, esta comunicação é mais trabalhada e é mais cuidada. Para além disso, aquilo que nós temos como nosso intermediário é um ecrã, não é um projetor, e aquilo que nós vemos é única e simplesmente a apresentação e não é a equipa toda, não é? E nós, quando comunicamos, não temos só a nossa comunicação da voz, não temos só o nosso ecrã, temos a nossa postura, a forma como nos movemos, como nos mexemos, e isto também pode, de facto, ter influência nesta avaliação que é feita por parte do júri. A título de conclusão, nós achamos então ou concluímos então que a modalidade pela qual trabalhamos e desenvolvemos estes processos tem impacto efetivamente na avaliação, que é distinta perante os diferentes avaliadores, não é? E tem sensibilidades distintas. Reconhecendo também um bocadinho as fragilidades desta avaliação e deste estudo que nós fizemos, nós acreditamos que, para além deste estudo quantitativo, devemos fazer também um estudo qualitativo e devemos, por exemplo, perceber se este tal compromisso com o processo e a avaliação inicial, a gestão de expectativas, tem de facto influência nestes resultados ou o que é que poderá ter também mais influência nestes resultados. Genericamente era isto que nós queríamos partilhar convosco, gostaríamos muito que nos colocassem questões. Eu agradeço então a vossa atenção. Desculpem. Isto é o mal destas tecnologias. Obrigado pela sua apresentação, por ter cumprido o tempo. E no final teremos um momento para debate também. Passaríamos agora a palavra ao próximo grupo, penso que seja a Tânia Linhares, que vai fazer a apresentação. Vale, bueno, mi nombre es Tania, ya lo decían, y bueno, soy investigadora en formación y docente de la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia, y junto con Jesús Rodríguez, mi compañero, pues les hablaré de este proyecto que llevamos a cabo en la universidad. Se trata de, bueno, tiene por título Educar en tiempos de COVID, un banco de recursos para afrontar una pandemia, y se trata de un trabajo en red desde la materia que damos los dos docentes con el alumnado, que se llama Diseño y Elaboración de Materiales Didácticos. Es una experiencia educativa llevada a cabo en la Universidad de Santiago y que da como resultado el trabajo cooperativo entre alumnado del doble grado de educación infantil y educación primaria. Y básicamente lo que hicimos fue analizar y seleccionar recursos educativos creados en Galicia durante los tiempos de pandemia, durante este año, desde marzo del año pasado.
Estos tiempos de incertidumbre social y sanitaria, como sabemos todos, pues no tardaron en llegar a la universidad y la posibilidad de llevar a cabo una metodología que garantizase las habilidades establecidas para cada una de las materias se dificulta un poco con el formato telemático. Como vemos, incluso entre nosotros, ¿no? Las tecnologías ayudan, pero no siempre, no todas las habilidades se pueden transmitir de esta manera. Por eso pensamos en llevar a cabo un proyecto que nos conectase con la realidad social y sanitaria que estamos viviendo. Y para nuestro alumnado, ver las propuestas que hacen maestros y maestras, centros educativos, páginas institucionales como es la Xunta de Galicia en nuestro caso, acercan esa realidad desde la creación y el diseño de materiales, que es el propósito fundamental del que parte nuestra materia. Poder crear un espacio para visibilizar todo este trabajo y talento educativo que tenemos en nuestro sistema también motiva al alumnado de cara a su entrada en el ámbito laboral, para ser maestros y maestras comprometidos con el contexto y con la educación. Los objetivos, como digo, de nuestra experiencia eran elaborar un banco de recursos que pueda servir de ayuda en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas y, como objetivos específicos, identificar los principales materiales que se fueron creando durante la pandemia en Galicia y contribuir a su difusión a través de experiencias, de recursos educativos elaborados, como digo, en Galicia durante este periodo, que puedan resultar de ayuda tanto a familias, a profesionales y alumnado, como al contexto gallego exterior, ¿no? La comunidad educativa entendida como una comunidad social. Comentarles un poco así por encima cuál fue nuestra metodología, las fases que llevamos a cabo. Primero, llevamos a cabo la concreción, la tipología de los recursos y la organización de los grupos. Organizamos a nuestro alumnado en pequeños grupos a través de varios criterios. El primero era la fuente de información en la que iban a buscar esos recursos. Si ahí estáis viendo la página, después os comentaré un poco cómo se organiza y bueno, aprovecho, ya os queda en el chat el enlace por si os interesa pues visitarla o lo que sea, o si tenéis después cualquier pregunta, cualquier duda, estaré encantada de contestaros. Como decía, lo que hicimos fue organizar al alumnado por grupos y partimos primero de la fuente de información, de la base de la que iban a buscar. Fueron pues páginas web, redes sociales, un grupo se encargó única y exclusivamente de YouTube, otro grupo se dedicó a páginas institucionales, que es lo que compartió la Consellería o la Xunta de Galicia, redes sociales, Instagram, blogs, un poco cada grupo se encargaba específicamente de cada uno de estos contextos, digamos, ¿no? De información. El material que debían encontrar dentro de estas plataformas debería de estar creado principalmente para afrontar las diferentes situaciones en las que nos vimos y nos vemos, como es comprender qué es una pandemia o qué es un virus, cómo afrontar el confinamiento, ayudas para, bueno, superar psicológicamente mejor esta inestabilidad, pero también debería estar hecho en gallego o por gallegos o en Galicia, ¿no? Digamos que de esta forma sabemos que no solo se van a adecuar a un problema sanitario, sino a la idiosincrasia propia de nuestro pueblo, ¿no? Evidentemente tendrían que seguir un criterio educativo, pero esto también, el tener estos dos criterios, digamos, el contexto en el que se hizo y para quién pueda ir dirigido o la didáctica que pueda tener cada recurso, ayuda a nuestro alumnado a comprender la importancia de la capacidad de adaptación de los diferentes materiales y de los recursos que encuentran y de la importancia que tiene el que un recurso sea hecho en un contexto concreto para adaptarse a su sociedad concreta también. Una vez escogidos los recursos, les aportamos una tabla en la que tenían que dar una serie de datos de estos recursos, como era pues, evidentemente el título, dónde localizarlo, quiénes eran sus autores, para quién estaba dirigido y una parte que para nosotros fue la más importante, para nuestro alumnado sobre todo, que era de su gestión de empleo. Una vez que tú ves este recurso, ¿cómo lo utilizarías a mayores? ¿No? Digamos, tienes un cuento y es evidente que su uso va a ser pues, leerlo en clase o hacer una charla en torno a él, pero tú como docente, ¿qué otras acciones llevarías a cabo como miga, ¿no? ¿Qué le sacas a este recurso a mayores de lo que ya de por sí nos aporta? Todos estos datos hacen que los recursos que están dentro de esta página web que estáis viendo pasaran por un proceso sistémico de búsqueda, de evaluación y de elección para cada uno de ellos. La siguiente parte de la metodología o de las fases de este proyecto, digamos, fue la difusión en sí, que es lo que la página que estáis viendo, iba a entrar un poco por ella, a enseñaros cómo está organizada.
Como veis en esa primera página, está arriba como lo que son los destinatarios, ¿no? Educación infantil, educación primaria, secundaria, una parte para familias, para docentes y para centros educativos. En esta primera pantalla, si vais bajando, explica pues un poco lo que os he dicho hasta ahora, lo que es el proyecto, cómo se hizo, quién lo hizo, está pues todo nuestro alumnado, su nombre abajo de toda de la página, y un pequeño correo para todas aquellas personas que quieran incluir su material dentro de la web, digamos que se vaya actualizando, ¿no? Para el año que viene, el alumnado de la materia que entre en el trimestre volverá a actualizar con los recursos que se hayan hecho hasta ese momento, pero digamos que ahora mismo también nos gusta sentirlo como eso, una comunidad colaborativa en el que la gente diga, ay, pues mi recurso no está y me gustaría compartirlo, y utilizamos esto como una plataforma como una ventana al sistema educativo, ¿no? Si vuelves arriba y pulsas, bueno, en el apartado que quieras de los destinatarios, solo por ver cómo está organizado, pusimos las bases estas que os digo, ¿no? Las diferentes plataformas. Ahí podéis ver pues, YouTube, páginas web, redes sociales, y en cada uno de estos apartados están los recursos que hemos organizado para ellos. Los diseños, bueno, se van modificando en función de la edad, son siempre 2 personas que luchan contra virus y dependiendo bueno, que el diseño de la web también fue así un poco colaborativo. Y nada, ya para terminar, como valoraciones finales, llevamos a cabo un cuestionario con nuestro alumnado para ver un poco, bueno, cuáles fueron los criterios que les más valoraron de este proyecto, cuáles fueron las partes negativas o cosas a mejorar, y destacamos la respuesta positiva de nuestro alumnado y sobre todo en cuanto al servicio a la comunidad. Comentaban que era interesante, aunque estén dentro de un aula universitaria, sentir que están formando parte de la sociedad externa también, y al mismo tiempo que tenían como un mayor conocimiento del contexto educativo próximo. Como valoración final por parte de los docentes, nos gustaría pensar que este banco se pudiese convertir en un espacio comunitario donde tanto alumnado como familias, maestros, maestras, equipos directivos, centros educativos o cualquier persona que quiera ver qué se hace en Galicia concretamente para educar en tiempos de COVID, pues se encuentren contenidos, recursos e ideas para seguir creciendo. Pero también, como os comentaba, nos gustaría que fuese una ventana al sistema educativo gallego en concreto, ¿no? Por lo menos en este primer inicio del proyecto, digamos, está como más centrado en Galicia, en nuestro contexto. Sobre todo, pues eso, enseñar que es un sistema rico en cuanto a creación y adaptación de materiales y recursos, ya no solo por tener un idioma propio, sino a nivel cultural, histórico. Todos los recursos que podéis encontrar ahí dentro no hablan simplemente de un momento histórico concreto, como es el que estamos viviendo, sino que aunan pues, ciencias, matemáticas, historia, arte, al mismo tiempo que hablan y que ayudan de la situación sanitaria que estamos viviendo. Tenemos muy buenos y muy buenas profesionales y nos gustaría poder enseñarlo a través de este proyecto. Y nada más. Muchísimas gracias, porque vamos, muchísimas gracias por la aportación. Parece muy interesante, yo me pienso meter a verlo, a ver cómo va el trabajo, porque parece muy bonito. Vamos a dar paso a la siguiente ponente, la siguiente ponencia, que es la número 37, de tecnología accesible, diseño universal como recurso clave para promover el aprendizaje, que presenta la profesora Paloma Antón y Amaralina Sousa. Bienvenida, profesora Antón, cuando quiera. Pero bueno. Sí, porque acabo de escribirlo. Bueno, pues vamos a hablar de tecnología accesible y diseño universal. Estos temas están muy vinculados al título de esta presentación: inclusión, formación, investigación, tecnología y diseño universal para el aprendizaje. Si comenzamos a hablar de inclusión, pues tenemos que mencionar algún documento como este de UNESCO, que ahí está el enlace por si lo quieren descargar, que fue el inicio de la educación para todos, como sabrán. Otra definición que conviene tener en cuenta es diversidad funcional, un término que se está utilizando actualmente, a veces sustituyendo discapacidad, pero tampoco hay problema de hablar de discapacidad claramente, y es la diferencia de las personas por sus características
físicas, biológicas, fisiológicas, en fin, por un funcionamiento diferente. A eso nos referimos cuando hablamos de diversidad funcional. El concepto de inclusión, diversidad, etcétera, no vamos a ahondar en él, pero sí que remito a este monográfico de la Universidad de Brasilia, en el que la profesora Souza y yo hicimos este artículo, pero no solo es nuestro artículo que habla de tecnologías, sino que hay, como es un monográfico, hay firmas, pues como por ejemplo el catedrático de la Universidad de Salamanca, Miguel Ángel Verdugo, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí está el enlace por si quiere alguien consultar los artículos que formaron el monográfico. Aquí hay otros 2 artículos que me parecen complementarios al tema. Una revista, esta de Educación para el Conocimiento, es una revista indexada de la Universidad de Salamanca también, y esta otra de la Universidad de Guadalajara de México, en la que hay una relación de los recursos para la accesibilidad, que van ahí enumerados y organizados. Aquí tenemos una publicación que hicimos en el año 18 y que esta cita inicia el artículo, y es de Rabado, que dice: las personas sin discapacidades, las tecnologías hacen las cosas más fáciles, y para las personas con discapacidades la tecnología lo hace posible. Es una reflexión interesante de la importancia que tiene el diseño accesible, lo mucho que facilita la vida y lo que mitiga esa doble brecha que puede producirse de la brecha digital. Por consiguiente, nos quedamos con la idea de que inclusión es lo opuesto a segregación y aislamiento. La guía, por supuesto, la mencionamos solo de rapidez y está ahí el enlace para su descarga del índice de inclusión de Mel y Ainscough. Y pasamos a mencionar un poco más acerca de las tecnologías como agentes del cambio. Vemos que la tecnología, el DUA, está rodeado de muchos aspectos para los que convergen y que más o menos hemos venido mencionando y vamos a continuar incidiendo en estos aspectos. La accesibilidad es un principio porque aquí tenemos otros aspectos que yo ahora mismo, al no ampliar, apenas veo, pero que vienen a decir que es para atender a la diversidad, para favorecer la vida de estas personas y para dotar de recursos y posibilidades psicológicas, sociales y, por supuesto, educativas. Aquí tenemos el enlace de las 3 W, el diseño universal accesible, que está detallado en estos documentos que tiene su página web y que da mucha información en torno en qué consiste y cómo funciona el diseño para todos. Nos preguntamos, nos paramos a decir por qué y para qué la accesibilidad. Pues, por ejemplo, tenemos aquí una respuesta porque es un elemento clave para 650 millones de personas. Es el 10% de la población mundial, según datos de ONU, y más de 1.000 millones de personas, según la OMS y el Banco Mundial. Estas cifras nos dicen que estamos hablando de la mayor minoría que hay en el mundo. 1.000 millones de personas, 1 de cada 7, como decíamos. El 80% de estas cifras, de este número de personas que hemos referido, podrían, digamos, tener una funcionalidad si se diseña accesiblemente y las tecnologías lo contemplan. El diseño universal, su objetivo es simplificar, ayudar, colaborar a la vida de todas estas personas. Pero podemos hacer una reflexión, no solo, digamos, beneficia a estas personas, al colectivo minoritario más grande del mundo, nos beneficia a todos. Primero, pues ahora mismo estamos viendo mis dificultades por esta mínima pantalla y no máxima,
porque hay textos o cuadritos que me cuesta mucho leer. Bueno, pues imaginemos si además hay un serio problema visual. Aquí hay una cita de que las tecnologías son una nueva e importante causa de discriminación social, lo que mencionábamos hace un momento de brecha digital, cuando no son accesibles, por así decirlo. Así que ahí tenemos una línea braille, que es una ayuda, y el JAWS, importantísima para las personas invidentes o con poca visibilidad, con poca visión. Así que concretamos ya que la accesibilidad limita, compensa, mitiga problemas y dificultades de estos colectivos y les permite consultar la información, etcétera, etcétera, tener acceso a la cultura. Aquí tenemos un vídeo que no vamos a poder ver porque dura 7 minutos, pero me parece muy interesante y podemos ponerlo en el chat o podemos también hacerle una captura de pantalla si quieren para verlo, porque es como Stephen Hawking utilizaba las tecnologías accesibles, lo que le permitió comunicarse, vivir, escribir, producir, etc. Ya lo hemos dicho, que son un medio y si no, son una barrera, si no son accesibles. Así que ya estamos en las conclusiones que podemos sintetizar en que la accesibilidad de las tecnologías ha de ser una acción prioritaria. Estas benefician a todos en general, nos benefician a todos, pero de manera particular a quienes tienen diversidad funcional. Los recursos accesibles contribuyen a que puedan disfrutar de sus derechos, del aprendizaje y participar en la sociedad. La formación, el trabajo colaborativo y las tecnologías son protagonistas fundamentales. Ahí tenemos otra línea braille con los signos de braille y bueno, hay muchos recursos técnicos que ahora en una página que les indico los pueden consultar. Así que, muito obrigadas, la profesora Amaralina Souza y una servidora. Esta es la página que me parece interesante que tengan, porque la segunda es la del diseño para todos, como hemos dicho, con sus directrices aprobadas internacionalmente. La primera es el CEAPAD, que es un organismo que tiene mucha información en su página web, con enlaces de publicaciones y de recursos en abierto, depende del Ministerio de Asuntos Sociales de España, y la Fundación 11, que también produce mucho material y mucha ayuda en este sentido. La 11 es Organización Nacional Ciegos de España, para invidentes, pero trabajan mucho en general la inclusión. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Antón, y muchísimas gracias, profesora Amaralina. Pasamos ya a la presentación número 38 de doña Sandra Luisa González y de Víctor González. Cuando quiera puede comenzar con la presentación. Paloma, si quitas lo de la compartir pantalla, para ya. Muy bien, gracias. Estaba en ello y no lo veía. Sandra, cuando quiera. Uma plataforma web de formação para a Associação de Atletismo de Bragança em tempos de pandemia. O presente estudo decorreu no âmbito de uma dissertação do mestrado de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação e Formação do Instituto Politécnico de Bragança. Procurou compreender a importância de um ambiente de aprendizagem virtual, dinamizando a aprendizagem no âmbito do e-learning, que favorece a construção do conhecimento. Enquadrado na atual pandemia, causada pelo SARS-CoV-2, as alterações foram significativas no processo de ensino-aprendizagem e no modo de condução e planeamento do processo educativo e formativo. A Federação Portuguesa de
atletismo constituída por 22 associações regionais, um painel de 1.400 treinadores, 18.392 atletas, para o qual foram identificados os requisitos, a modalidade de e-learning e as plataformas de aprendizagem, um papel preponderante na intervenção técnico-pedagógica, através do planeamento e desenvolvimento da ABRE, a plataforma de formação eletrónica e-formação, para a Associação de Atletismo de Bragança. O objetivo da investigação, estudar e selecionar uma solução para o desenvolvimento de uma plataforma de promoção e divulgação da formação na modalidade de e-learning para a associação, baseada em CMS e LMS, Sistema de Gestão de Conteúdos e Sistema de Gestão de Aprendizagem. Instalar e implementar a solução CMS e LMS mais adequada de acordo com os requisitos identificados, avaliar a solução com o intuito de perceber como os formandos interagiam com a plataforma LMS, perceber se a utilização da plataforma instalada contribui para a melhoria da qualidade e atratividade do processo formativo dos formandos. Esta investigação desenvolveu-se em 2 momentos: o planeamento, o desenvolvimento e utilização de uma plataforma de divulgação e formação desportiva e a avaliação da solução através de um estudo de caso para aferir a validade junto dos treinadores da Associação de Atletismo de Bragança. As questões, a plataforma Chamilo, que foi a plataforma LMS selecionada, contribui para a divulgação e a formação a ser usada na modalidade de e-learning no contexto da Associação de Atletismo, como os formandos interagiram com a plataforma na aquisição de conhecimento e dos conteúdos disponibilizados, e a utilização da plataforma contribui para a melhoria da qualidade e atratividade do processo formativo. A metodologia do projeto de sistemas de informação, baseado na gestão de sistemas de informação, através do planeamento do sistema de informação, a análise estratégica do sistema onde estamos, definir estratégias do sistema de informação para onde queremos ir, a implementação estratégica do sistema, o que fazer para lá chegar, o desenvolvimento do sistema de informação através da análise do sistema e o que deve ser feito identificando os requisitos, a concepção do sistema de informação, construção e instalação através da criação, configuração e da disponibilização online de conteúdos, a manutenção do sistema, atualizar face aos testes de usabilidade e de acessibilidade. A utilização do sistema de informação através da operação de sistemas, administração das tecnologias de informação e comunicação, projetos especiais e administração de recursos humanos. O planeamento e o desenvolvimento da CMS, do website, através dos requisitos funcionais do lado do sistema, com a introdução, alteração, eliminação de conteúdos, páginas, os requisitos do lado do website sem autenticação para acesso livre a conteúdos com contacto de formulários próprios, obedecendo sempre às regras de boas práticas de construção de páginas web. A plataforma LMS Chamilo, com as suas funcionalidades em que o registro é feito pelo administrador, credenciais são atribuídas dependendo do tipo de utilizador da plataforma. A interface gráfica foi ajustada à instituição através do nome que lhe foi atribuído, a ABRE. O nome do portal de e-learning é, para além de fuso horário, idiomas, recurso ao curso, o registro do curso, logotipos, nome referencial de formação.
O curso de formação obedece perfil de treinadores de atletismo, com um referencial de formação, descrição do curso, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, bibliografia. Foram para isso utilizados os botões de ferramentas de administração da plataforma Chamilo, de autoria, interação e administração, respectivamente. O percurso de aprendizagem é feito através de níveis e etapas de aprendizagem, assim como as diferentes etapas de avaliação, conforme apresentados no percurso de aprendizagem, recorrendo também a testes, exercícios, avaliação, wikis, tarefas, fóruns, chats. Após a implementação de inquéritos aos formandos e da utilização das funcionalidades da plataforma em causa, plataforma Chamilo, foram avaliados de 1 a 5, mau, insuficiente, suficiente, bom e muito bom, as funcionalidades avaliadas pelos formandos. Descrição do curso, agenda, documentos, percurso aprendizagem, links, testes, anúncios, fóruns, Dropbox, utilizadores, grupos, chats, tarefas, wikis, avaliação, glossário, bloco de notas, videoconferência. Foram ainda avaliados a usabilidade da LMS por parte dos formandos, também quantificados de 1 a 5, de mau, insuficiente, suficiente, bom e muito bom. As questões relevantes para a análise são a avaliação da plataforma, da utilização da plataforma de formação Chamilo pela Associação de Atletismo de Bragança quanto às funcionalidades, quanto à usabilidade, os 3 recursos mais valorizados na utilização da plataforma, os 3 recursos mais úteis na aquisição do conhecimento, o recurso que revelou ser o mais importante na interação com o formador, mais importante na interação com os formandos e ainda qual o componente que considera ser o mais útil na plataforma. Após a análise de resultados finais, permite-nos que os 3 recursos mais valorizados na utilização da plataforma são o percurso de aprendizagem, videoconferência e chat, em que os 3 recursos mais úteis na aquisição do conhecimento serão o percurso de aprendizagem, documentos e wiki, o ser o mais importante na interação com o formador, a videoconferência, na interação com os formandos, o chat, e o componente que consideram ser o mais útil por parte dos formandos foi o percurso de aprendizagem. Concluindo, a plataforma Chamilo contribuiu para a divulgação e a formação a ser usada na modalidade de e-learning no contexto de uma associação de atletismo. Houve um interesse generalizado por parte dos formandos, verificou-se a necessidade formativa para técnicos que trabalham na jurisdição da mesma, uma elevada dispersão geográfica, uma generalização imediata da utilização de plataformas digitais em momentos de pandemia, distanciamento social, como os formandos e os treinadores interagiram com a plataforma na aquisição dos conhecimentos através dos materiais disponibilizados para a formação, onde deram resposta às funcionalidades mais valorizadas por estes, mais úteis na aquisição de conhecimento, mais importantes na interação para com o formador e para com os demais formandos. A utilização da plataforma contribui assim para a melhoria da qualidade e atratividade no processo formativo de treinadores nesta associação, tendo sido o interesse demonstrado na utilização da plataforma de 90,9% de bom e muito bom, uma motivação para a utilização de plataformas, sendo as solicitações de ordem técnica e de nível de interpretação cognitiva de funcionalidades da plataforma em causa residuais.
Muito obrigada pela atenção e pela partilha deste estudo. Muchísimas gracias, moito obrigado, Sandra. A partir deste momento, si os parece, abremos un debate. La profesora Maralina quería haber hecho un comentario en la presentación de la profesora Antón. Yo creo que no vamos muy mal de tiempo, así que yo le daría la palabra en este momento para que tiene que reactivar el audio. Y a partir de ahí ya comentamos lo que os parezcan las diferentes presentaciones. No se te oye, Maralina. No has abierto el audio. E agora? Ahora se oye. Bien. Bom, muitas graças a todos. Obrigada, Paloma, pela parceria. Nós temos feito alguns trabalhos importantes. O comentário que eu queria fazer é trocar um pouco a experiência nossa em relação à postura e à visão, né, o olhar que nós estamos sendo obrigados a mais aprofundadamente colocar nessa questão da pandemia, das dificuldades de aulas remotas, de falta de contato com as crianças, enfim, de todo esse trabalho que a Tânia trouxe, que todos vocês estão trazendo, mas a Tânia trouxe um trabalho específico direcionado para isso, muito interessante. Os conceitos fundamentais que a professora Paloma levou e que nós discutimos são os conceitos de acessibilidade, porque é para todos realmente, e a questão da mentalidade de compreender os princípios do desenho universal. Significar dizer que nós temos que pensar que as pessoas aprendem de formas diferentes, que cada um no seu tempo e no seu espaço. Quando a gente trabalha com crianças que têm já, a princípio, identificada uma necessidade específica, isso se acentua bastante o olhar do professor, mas não é exclusivo só para essa criança, são para todos os alunos. Então, o conceito do desenho universal nos alerta, nos orienta para uma postura de acessibilidade como natureza de uma efetiva inclusão de todas as crianças e todas as pessoas no seu processo de aprendizagem. Então, mais uma vez agradecer a brilhante apresentação da Paloma e dizer que esse é um dado que nós temos que pesquisar bastante, trocar bastantes experiências, porque independente do trabalho online, nós temos que ver isso na própria classe, no presencial, na relação com a criança, no processo de ensino-aprendizagem. E aí a pandemia nos trouxe uma boa vantagem, jamais seremos os mesmos, levaremos toda essa experiência maravilhosa para os nossos alunos, fazendo uso da tecnologia como um apoio, porque esse é o papel. E nós entendemos que a tecnologia ele é o apoio do professor. O professor media a aprendizagem, mas as crianças realizam suas aprendizagens. E é assim que nós precisamos trabalhar. Agradecer, Pilar, pela oportunidade, a Paloma e a todos para ter participado de experiências tão interessantes. É um aprendizado, é uma oportunidade muito rica. Agradecer também pela participação no Congresso. Um abraço grande, Paloma, foi bom começarmos a fazer tudo outra vez. Beijo, beijo, Pilar, também um abraço a todos. Muchas gracias por esas aportaciones y ahora ya sí que nos quedamos para el debate, que yo estaba viendo, pues me estaba intentando ver ese perfil y el plan de trabajo de los de atletismo, de los de... que no conseguía verlo, me imagino que como luego tendremos las presentaciones, me refiero a Sandra. Sandra, estaba viendo tu trabajo y me costaba ver la letra, el tamaño y entenderlo, que nosotras tenemos que tener adaptaciones. Ya, pero vamos, que creo que son una serie de trabajos importantes e interesantes, las experiencias que habéis presentado todas. Quizá la de Tania me gusta mucho porque por el tipo de trabajo que es, más cercano a lo que trabajamos nosotras, pero todas ellas han sido muy interesantes. Y por supuesto, profesor Antón, el tema de la accesibilidad cada día más, porque cada día hay más dificultades de todo tipo, no solamente físicas, sino también económicas nos estaba pasando hoy, esto está saturado, ¿no? Y muchas veces durante el periodo de la pandemia se ha venido abajo todo lo que estábamos haciendo en una clase, en una actividad, porque no soportaba la plataforma, nos hemos tenido que cambiar, aprender de nuevo. Entonces, claro que
es interesante todo ese tipo de aportaciones y mejoran sin ninguna duda lo que tiene que ser el futuro de la formación y de nuestra vida. Yo recuerdo que el día que salía de clase, después del día famoso nefasto de la mujer en España, que ya cerraron la Complutense y dijeron que ya no íbamos más, y me decían los chicos, ¿y ahora qué va a pasar? Y mi contestación fue que la vida que habéis conocido ha dejado de existir y viene otro tipo de vida, de formación, de recursos, de forma de trabajo al que tenemos que enfrentarnos y para el que tenemos que prepararnos y preparar. Y yo creo que todas esas aportaciones son importantes. Si alguna quiere hablar, Alexia, perdón, cuando puedas, perdón que no me estaba fijando, estaba hablando yo y no me estaba fijando. Cuando quieras. Participar. Bueno, muchísimas gracias por todas vuestras presentaciones. Yo soy profesora en el Instituto Politécnico de Bragança, soy española y soy profesora de literatura española, y me ha interesado especialmente, porque soy de Vigo, el trabajo de Tania, y quisiera preguntarle, estaba ahora echando un vistazo a la web, si no os habéis planteado poner también recursos para la enseñanza universitaria, para la enseñanza superior. Es decir, ya que vuestros alumnos son alumnos universitarios, estaría muy bien que completarais también con esos recursos, ya que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Estaría muy bien que habría esa pestaña y ellas mismas, las mismas maestras, ¿no?, de doble grado, me decías que era infantil y primaria, ¿no?, pues que esas mismas, esos mismos alumnos, esas mismas alumnas, casi siempre decimos en plural porque son más mujeres que hombres, que puedan también poner qué recursos están recibiendo de sus propios profesores o con cómo hacen sus proyectos comunes y cómo sus propios profesores han elaborado, y así vosotros, ¿no?, Tania, tú y tu compañero como profesores de ellos, podéis poner los recursos que estáis usando, incluso hacer una especie de metarecurso, porque el recurso, uno de ellos gordo, es esta web. Pues que ese recurso también aparezca como en su proceso ejemplificado, ¿no? Digo yo que podría ser una opción. Pero me ha interesado mucho y sobre todo esa cuestión de la identidad y el sistema universitario gallego y desde nuestra propia identidad, ¿no? O sea, me incluyo, claro. Entonces me parece muy interesante. Yo desde luego le voy a echar un vistazo y se lo daré a mis alumnos de español, ¿no? Porque, claro. Eso, pues, ¿alguien más quiere hablar? ¿Algún comentario? Pues nada, agradeceros a todas por vuestras presentaciones, vuestro buen hacer y vuestra paciencia, porque yo también he tenido que andar entrando y saliendo en otra mesa, así que espero que hayáis estado a gusto en esta mesa, que a mí luego lo disfrutaremos más cuando ya pase el congreso y podamos ver las comunicaciones más despacio y saborear la cantidad de información que está entrando, que es el post-congreso, hay que aprovechar luego. Pues un abrazo a todas y yo creo que ahora pasamos a la siguiente tabla, a la sesión ya de las 5, me parece que son, ¿no? De las 4, perdón. De la siguiente sesión que va a dar comienzo a las 4:30, perdón. Así que ahora hay un pequeño descansito y volvemos a vernos a las 4:30. Enhorabuena a todas y gracias.